A maioria das pessoas acredita que a riqueza vem com um golpe de sorte, uma grande ideia ou uma herança inesperada. Mas aqueles que constroem impérios conhecem uma verdade diferente. A riqueza começa com 90 dias de disciplina brutal. Imagine se cada dia fosse uma moeda que você pudesse investir ou desperdiçar. A maioria das pessoas a gasta sem pensar. Mas há aqueles que a colocam com precisão cirúrgica no lugar exato onde os juros compostos de tempo e disciplina multiplicam o valor de suas decisões. Em certo momento, eu também fiz parte dessa multidão, ocupado, cansado e sentindo que o sucesso era uma língua que eu não entendia. Até que encontrei uma regra esquecida em um velho caderno de Napoleon Hill. Ela não prometia milagres ou riqueza instantânea. Ela simplesmente dizia: 90 dias de foco absoluto em um único hábito podem reescrever seu destino. Naquele dia, algo se rompeu em minha mente e algo novo começou a se construir. A decisão que vale mais de 1 milhão. Antes de qualquer riqueza visível, existe uma decisão invisível: definir quem você é a partir de hoje. Não quem você foi, nem quem os outros pensam que você é, mas quem você escolhe se tornar com total determinação. A maioria das pessoas adia essa escolha, esperando ter mais tempo, mais energia ou mais sorte, como se a vida se alinhasse magicamente em uma segunda-feira perfeita. Mas o momento perfeito não existe, e enquanto esperam, perdem o único bem que nunca recuperarão: seus dias. A história financeira está repleta de pessoas que começaram sem capital, sem estudos de prestígio, sem conexões, mas com uma determinação inabalável. Napoleon Hill descobriu que esse era o padrão comum dos magnatas que entrevistou. Primeiro eles tomavam uma decisão e depois vinham os recursos. De acordo com o Banco Mundial, mais de 60% dos milionários de hoje são de primeira geração, o que significa que construíram sua fortuna do zero. Eles não herdaram riqueza, eles herdaram apenas uma convicção interior, a de que suas vidas poderiam mudar se eles mudassem primeiro. E essa decisão silenciosa, sem testemunhas, sem aplausos, vale mais de $1 milhão. Porque sem ela, nenhum plano financeiro, por mais perfeito que seja, se sustenta. O dinheiro é um multiplicador. Ele multiplica o que você é. Se você for indeciso, ele multiplicará sua indecisão. Se você for disciplinado, ele multiplicará sua disciplina. Portanto, o primeiro investimento que você deve fazer é em si mesmo. Não é capital, é identidade. Escreva nos comentários: eu decido meu futuro hoje, para selar este compromisso consigo mesmo. O mapa que a maioria nunca desenha. Um navio sem mapa pode navegar a vida inteira sem chegar a nenhum porto. A maioria das pessoas faz exatamente isso com seu dinheiro. Trabalha, gasta, paga dívidas, mas nunca traça um rumo claro. Napoleon Hill alertou há mais de um século. 98% das pessoas nunca definem uma meta financeira por escrito. Elas vivem em modo reativo, apagando incêndios, correndo atrás de emergências e confundem movimento com progresso. O FMI estima que 7 em cada 10 adultos não têm um plano financeiro de 5 anos. E, de acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, aqueles sem metas por escrito têm 3 vezes menos chances de alcançar a independência financeira antes dos 50 anos. A regra é simples e poderosa. 1. Defina quanto você quer ganhar. 2. Em que período? 3. E o que você fará com esse dinheiro? Por exemplo, quero acumular R$100 mil nos próximos 5 anos para investir em ativos que gerem um retorno anual de 8%. Essa afirmação transforma um desejo vago em uma meta mensurável. E quando você a escreve, sua mente começa a procurar caminhos em vez de desculpas. Porque o dinheiro foge da confusão e corre em direção à clareza. O hábito que reprograma sua mente. Os homens mais ricos entrevistados por Napoleon Hill tinham um ritual quase idêntico. Repetiam sua resolução financeira em voz alta, com emoção, 2 vezes ao dia.
Pode parecer trivial, mas não é. É neuroprogramação intencional. Quando você verbaliza sua meta com emoção e convicção, você ativa o sistema de ativação reticular, uma rede neural que atua como um filtro de informações, decidindo o que merece sua atenção consciente e o que não. Isso significa que, ao declarar sua resolução diariamente, você está reescrevendo o código do que sua mente considera importante. E quando isso acontece, você começa a ver oportunidades onde antes só via obstáculos. Você vê um parceiro em potencial onde antes via um estranho. Você vê um modelo de negócio onde antes via apenas um hobby. Você vê um investimento potencial onde antes via apenas uma despesa. A ciência comprova esse poder. Estudos da Universidade de Harvard indicam que aqueles que definem metas claras e as visualizam regularmente têm até 10 vezes mais chances de alcançá-las do que aqueles que não o fazem. E em finanças pessoais, a diferença é ainda mais marcante. De acordo com o Banco Mundial, pessoas que mantêm rotinas diárias de afirmação conseguem economizar até 30% a mais em média do que aquelas sem nenhum hábito de foco mental. Sua mente é como um funcionário trabalhando no escuro. Ela fará tudo o que você repete com mais frequência. Se você der ordens confusas, ela produzirá caos. Se você der ordens claras, ela produzirá riqueza. É por isso que esse hábito é mais do que uma curiosidade. É o ponto de ruptura onde a mentalidade de escassez começa a morrer. Todas as manhãs e todas as noites, em frente ao espelho, declare firmemente sua meta financeira. Vou ganhar $100 mil por ano e farei isso construindo ativos que funcionem para mim. Expresse isso escrevendo nos comentários: eu aceito o sucesso e a felicidade na minha vida, para gravar isso na sua mente como uma ordem permanente. A armadilha invisível do homem moderno. O mundo moderno foi projetado para roubar seu foco. Cada notificação, cada vídeo curto, cada série interminável é um ladrão silencioso do seu recurso mais valioso, tempo focado. E o preço que você paga não é apenas a sua atenção, é o seu futuro financeiro. Cada distração parece inocente, mas tem um custo oculto: o tempo que você não investiu no seu propósito. Esse tempo não se acumula em seu patrimônio, ele evapora. O adulto médio passa mais de 3 horas por dia nas redes sociais, de acordo com o Pew Research Center. Isso representa mais de 1.000 horas por ano. Se você dedicar apenas metade dessas horas aprendendo habilidades lucrativas como programação, finanças, marketing ou investimentos, poderá aumentar sua renda anual em $20 mil a $50 mil, de acordo com dados do LinkedIn sobre salários de profissionais com habilidades digitais. Mas, em vez de construir ativos, a pessoa média acaba exausta, ocupada o dia todo, mas sem criar nada duradouro. Porque o esgotamento não vem do esforço, mas da distração. Sem foco, sua energia se estilhaça em 1000 pedaços. Com foco, ela se torna uma força cumulativa. E essa diferença é o que separa aqueles que seguem em frente daqueles que apenas se mantêm ocupados. Então, seu maior ato de rebelião financeira hoje é este: proteja seu foco como ouro, porque ele é a fase do deserto. Os primeiros dias de qualquer projeto financeiro são emocionantes. Você sente que está prestes a conquistar o mundo, faz planos, toma notas e se enche de entusiasmo. Mas logo chega a fase do deserto. É aquele período silencioso e repetitivo, sem aplausos ou resultados visíveis. O momento em que 90% desistem. Não porque o plano falhou, mas porque ainda não teve tempo de florescer. O crescimento financeiro não acontece como uma explosão repentina, mas sim como água infiltrando-se no subsolo, invisível por semanas, até que um dia irrompe com força. A Harvard Business School descreve esse fenômeno como a curva em J do sucesso. Durante meses, seus esforços parecem produzir perdas ou estagnação, mas se você persistir por tempo suficiente, chega a um ponto crítico em que os resultados começam a se multiplicar rapidamente. Muitos empreendedores passam os primeiros 18 a 24 meses sem lucro líquido, de acordo com dados da Administração de Pequenas Empresas dos Estados Unidos.
No entanto, aqueles que conseguem passar por essa fase têm 70% mais chances de construir negócios sustentáveis nos próximos 5 anos. O problema não é que a riqueza chega lentamente. O problema é que a impaciência faz com que a maioria das pessoas desistam pouco antes de entrar na curva ascendente. Portanto, a fase do deserto não é um castigo. É um filtro que separa aqueles que só querem resultados daqueles que estão dispostos a merecê-los. O momento do café da manhã interno. Ninguém te conta isso, mas a verdadeira riqueza começa no dia em que você para de agir como alguém tentando ficar rico e começa a agir como alguém que já é. Para mim, aconteceu no 47º dia. Nada de extraordinário aconteceu lá fora. Não ganhei na loteria, não assinei um contrato grande, não houve nenhum espetáculo. Mas, por dentro, algo monumental aconteceu. Parei de duvidar. Eu não estava mais tentando a sorte. Eu estava construindo riqueza, como uma tarefa inevitável e inegociável. E essa mudança de identidade foi o verdadeiro ganho, porque o dinheiro segue a identidade, não o desejo. Isso não é apenas motivação, é psicologia financeira. A Universidade Stanford mostrou que as crenças de identidade influenciam diretamente o desempenho financeiro pessoal. Em um estudo, pessoas que se consideravam investidores responsáveis aumentaram sua taxa de poupança em 58% em apenas 6 semanas, sem ver nenhuma mudança na renda. Quando sua identidade muda, suas decisões mudam automaticamente. Você para de gastar para impressionar e começa a investir para construir. Você para de perseguir dinheiro rápido e começa a criar ativos duradouros. Você para de buscar validação e começa a buscar liberdade. O momento de descoberta interior não é comemorado com aplausos, mas a partir desse momento, a riqueza começa a procurá-lo. A ciência da consistência. Há um fato frio e poderoso que você deve fixar em sua mente. Um estudo da University College London revelou que leva em média 66 dias de repetição contínua para que um novo hábito se torne automático. Ou seja, ele deixa de exigir força de vontade e passa a ser executado quase automaticamente. Mas há um ponto ainda mais decisivo. A partir dos 90 dias, esse hábito deixa de ser apenas uma ação e passa a fazer parte da sua identidade. Você não é mais alguém que tenta economizar. Você é um poupador. Você não é mais alguém que tenta investir. Você é um investidor. Essa mudança de identidade é o verdadeiro objetivo. Isso explica por que a maioria das pessoas para no meio do caminho. Elas confundem disciplina com motivação. Motivação é uma emoção passageira. Disciplina, por outro lado, é simplesmente consistência sustentada até que a disciplina não seja mais necessária. Se você economizasse apenas $10 por dia, isso pareceria insignificante. Mas em 90 dias, seriam $900. E em um ano, mais de $3.600. O suficiente para investir em um fundo de índice, que, segundo a Morningstar, poderia ter um retorno anual composto médio de 8%. Esse pequeno hábito repetido silenciosamente muda sua riqueza sem que você perceba. É assim que a consistência funciona, silenciosa, entediante, mas imparável. Você não precisa de força de vontade infinita. Você só precisa perseverar o suficiente para que essa força de vontade não seja mais necessária. Escreva nos comentários: nada me impede, tudo me impulsiona, para selar seu compromisso com a consistência. O efeito dominó em suas finanças. Quando sua mente se concentra, suas finanças respondem. O dinheiro deixa de ser uma bagunça caótica que vai e vem e começa a se comportar como um exército disciplinado que obedece aos seus comandos. Isso aconteceu comigo quando adotei uma mentalidade financeira clara. Comecei a rejeitar gastos impulsivos sem me sentir privado. Negociei preços melhores porque não buscava mais gratificação imediata, mas sim lucratividade. Gerei novas fontes de renda, não por necessidade, mas porque minha mente vasculhava o ambiente em busca de oportunidades como um radar. Elimine o desperdício e direcione sua energia para o que se acumula.
E quando o dinheiro para de vazar por descuido, ele começa a se acumular com uma velocidade surpreendente. O Federal Reserve indica que uma família média nos Estados Unidos gasta cerca de $1.500 por ano em compras por impulso. Só redirecionando esse valor para um investimento com retorno composto anual de 10%, ele cresceria para mais de $10 mil em 20 anos. A mudança não é sobre ganhar mais, mas sobre parar de perder sem perceber. Essa é a essência do efeito dominó. Uma única decisão financeira inteligente desencadeia uma cadeia de decisões ainda mais inteligentes. Sua mente para de agir por impulso e começa a agir intencionalmente. Escreva e repita em voz alta: eu aceito sucesso, dinheiro e felicidade em minha vida, para se lembrar de que clareza também é uma forma de riqueza. A transformação silenciosa. Após 90 dias, meus resultados externos começaram a mudar. Mais renda, melhores decisões, menos dívidas desnecessárias. Mas o que mais me impactou não foi o que aconteceu na minha conta bancária, foi o que aconteceu na minha mente. Mais calma para decidir, mais disciplina para manter o curso, mais clareza para distinguir entre oportunidades reais e distrações custosas. A Associação Americana de Psicologia confirma esse fenômeno. Quando uma pessoa adota hábitos financeiros saudáveis, seu nível de estresse financeiro cai em até 60%, em média. E essa redução no estresse se traduz em melhores decisões, maior produtividade e relacionamentos mais estáveis. O que poucos entendem é que o verdadeiro tesouro não é o dinheiro conquistado, mas a pessoa que você se torna ao ganhá-lo. Porque essa nova pessoa pode reconstruir sua riqueza quantas vezes quiser. Não depende mais de sorte, depende dela mesma. Sua conta bancária pode subir e descer, mas sua mentalidade construída, fortalecida e treinada é inquebrável. A chave mestra. Acredite antes de ver. A maioria das pessoas quer provas antes de agir. Uma renda garantida, um parceiro perfeito, um sinal do destino. Mas o jogo funciona ao contrário. Primeiro, você age como se já fosse aquela pessoa, e então o mundo começa a tratá-lo como tal. Esse princípio é conhecido em psicologia como o efeito Pigmalião. Quando você acredita firmemente em uma possibilidade, suas decisões e sua linguagem mudam de tal forma que você acaba fazendo com que essa possibilidade aconteça. Não é mágica, é causalidade sutil. Um estudo da Universidade de Stanford mostrou que participantes que se visualizaram como bem-sucedidos antes de embarcarem em um projeto aumentaram seus resultados financeiros em 47%, em comparação com o grupo de controle que apenas planejou sem visualizá-lo. Acreditar antes de ver não é otimismo ingênuo, é uma estratégia mental avançada. Fé não é espera passiva. É trabalhar com tanta intensidade que o universo não tem escolha a não ser se render à sua determinação. Quando você decide acreditar primeiro, sua energia se torna coerente. Suas palavras, suas ações, suas prioridades e seu ambiente começam a se alinhar. A chave mestra não é ter provas, é se tornar essa prova. Escreva nos comentários: eu acredito na minha nova identidade, para selar esta jornada e lembrar a si mesmo que sua transformação começa com sua fé, não com seus números. Se você mantiver apenas um hábito por 90 dias, descobrirá algo que ninguém poderá tirar de você: a certeza de que você pode transformar qualquer área da sua vida. Não será fácil, haverá dias sombrios, dúvidas e tentações de desistir. Mas se você perseverar, do outro lado não haverá apenas mais dinheiro. Haverá uma nova versão de você, mais forte, mais livre, com mais controle do seu destino. Se isso ressoou com você, é porque você está pronto para a próxima mensagem. Inscreva-se e junte-se a mim nesta jornada. Porque o mundo não precisa de mais pessoas motivadas, precisa de pessoas determinadas.